Aqui é a camiseta do Raymakers, É ó. isso aí. Melhorou? Melhorou o visual? Tá ótimo. Imagem é tudo. Mas Seja vamos lá, bem-vindo, boa meu caro. noite. Bom, falar um pouquinho de mim rapidamente, porque que eu me aproximei tanto do Rainmakers, como eu ah, me dei tão bem com vocês. E contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da minha empresa, eu acho que responde rapidamente. Pena que a gente tem tão pouco tempo, né? Mas eu sou um alfaiate, comecei desde pequeno. A minha empresa chama-se Camargo Alfaiataria. E ao contrário do que me perguntam se meu pai era alfaiate ou se ele que fundou, não, eu sou o fundador da minha empresa. E desde que eu me conheço por gente, eu gosto de roupa. Eu, desde 7, 8 anos de idade, escolhi os meus tênis, as minhas calças jeans, ia barbeiro. Então, eu sempre curti moda e curti me vestir bem. E com 11 anos de idade, eu fui trabalhar com meu pai. E aí talvez responda um pouquinho do que me perguntam, como eu fui cair no universo da alfaiataria. Meu pai não era um alfaiate, mas eu vim de uma família de vendedores. Minha avó vendia Avon, minha mãe trabalhava na Casas Pernambucanas, e meu pai trabalhava já naquela época na empresa Via Vêneto. E foi convidado para abrir uma loja, para ser gerente e gestor de uma loja no interior de São Paulo chamada Suzano, onde na época já tinha grandes marcas como Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, e eu fui trabalhar como estoquista. E nas horas vagas eu ficava com os alfaiates. E eles ficavam me ensinando o melhor ajuste, o melhor corte, me falando de qualidade da roupa. E eu fui me apaixonando cada vez mais e ajudava nas vendas também. E passou isso, depois disso meu pai montou uma loja, montou a segunda loja, e eu ficava com ele nas vendas. Quando eu tinha 17 anos, ele faleceu, nós tivemos que fechar a loja, e eu fui trabalhar, eu comecei como vendedor numa loja chamada Bruno Minelli, poucas pessoas conhecem aqui, mas Minelli foi a maior marca de moda masculina que esse país já teve, foi a grande alfaiataria desse país. Fui grande privilegiado de ter trabalhado nela. E o meu diferencial era óbvio, além de atender bem, encantar os clientes, eu que fazia os ajustes, eu que levava para os alfaiates e mostrava como eu queria ser feito, como eu queria que fizesse. Mas nesse tempo eu fui percebendo o seguinte, eu estou falando em 1992, 1993, isso. O fato de eu ouvir muitas histórias e estudar muito sobre alfaiataria, eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo, porque eu percebia que os homens estavam sem aliados, eles estavam sem contato com a moda. Por que isso? Até a década de 80, os homens só se vestiam com alfaiate, não existia roupa, não existia terno pronto. Não existia um terno que você ia lá, como tem hoje, fazia a barra, ajustava e estava pronto. Se vocês perguntarem para os avós de vocês, vocês vão ver que eles iam para a escola de gravatas. Os homens, se você pegar fotos e depoimentos e imagens do centro de São Paulo, como que era há 40, 50 anos atrás, os homens se vestiam muito melhor. Usavam chapéu, terno, sobretudo. Lógico que o clima também era um pouco mais frio. Mas quando entrou na década de 80, entraram os ternos prontos, e os alfaiates foram perdendo o mercado, os homens ficaram totalmente órfãos. E se vocês pararem para analisar, da década de 80 para meados de 90, o corpo do homem mudou. E não só o corpo, a imagem e saúde. Se vocês perguntarem também para algumas pessoas, vocês vão ver que existiram muitas excursões de viúvas. Excursões de viúvos não, porque os homens estavam morrendo mais rápido. Olha que loucura. E olha o quanto que a imagem afeta a vida de um homem, né? Tanto que eles foram comprando, usando roupas. A moda na época, da década de 90, era
a época Sarney, que usava os ternos jaquetão, calça com pré, cada vez mais larga, porque os homens estavam engordando, estavam cada vez mais escondidos atrás da roupa. E o fato de a gente ser um país novo, um país de 500 anos, porque quando eu falo em Europa, a gente fala Europa, eles se vestem há 2.500 anos, a gente os tem como referência, não é vergonha a gente dizer que a gente, culturalmente, a gente está atrasado como moda, não é vergonha isso. Ao contrário, até a década de 80, a gente se vestiu sempre muito bem, estava muito mais avançado que os Estados Unidos, por exemplo. Mas isso foi afetando também a autoestima. Plano cruzado, os homens, o Brasil cada vez pior. De uns anos para cá, talvez até por causa da economia, os homens começaram a resgatar essa autoestima, buscar novos caminhos para se vestir melhor, para cuidar do corpo. E esse é o grande segredo, porque não adianta a gente só ter grana para comprar um terno ou ter poder aquisitivo para ter o melhor terno. O que é o melhor terno para esse cara? Gente, eu estou falando em terno aqui porque a gente está falando de alfaiataria e eu estou dizendo o quanto o alfaiate é importante nessa escala do homem, desse resgate de autoestima, porque quando a gente fala em grandes vendedores como o Rainmaker, se o homem não tiver com autoestima firme, como o Goiami falou, né, se não tiver falar firme, estiver para frente, como todos os Gil, o Abdias, a gente tem que estar sempre para frente, demonstrando muita firmeza para falar nisso. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente veste. Bom, depois, em 2005 eu abri a Camargo Alfaiataria, porque eu já tinha um know-how no qual eu podia ter propriedade em me aproximar desse cliente, porque eu já era vendedor, eu já tinha feito alguns cursos de venda, e de lá para cá, o que eu mais faço é dar consultoria e palestras sobre isso. E é óbvio que eu tenho que vender terno para ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, além do que eu tenho 4 filhos, tenho 80 funcionários, eu quero viver bem, quero morrer bem, e é isso que eu quero para a minha vida. Mas, e foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Luiz, junto com o Abdias, ele tinha um projeto muito grande, aliás, Luiz me ajudou bastante, né, Luiz? Vendemos muitos ternos para o programa dele, para o projeto dele, a Omni, para mim foi sensacional. Vendemos sensacional. Foi muito bom, deixamos todo mundo lá alinhado. Quantos ternos nós vendemos na primeira leva? Acho que foram 700 só na primeira leva. Só na primeira leva, isso foi. Uma vez o Abdias comentou, uma vez não, há pouco tempo atrás, ele me falou uma frase que me lembrou lá atrás que ele falou, Camargo, eu tenho grana para comprar um terno seu. Você lembra disso, Abdias? O Abdias não está mais aqui, mas o Abdias ele tinha uma meta, ele gostou de um sapato que você fez, um de bico fino, lembra que tinha? Em 2007 ou 2008 ou 2010, e a meta dele era chegar ao nível, e eu fiz uma aposta com ele, que se ele alcançasse um certo resultado aquele mês, ele ganharia o sapato. E o sonho dele, ele colocou o teu sapato no quadro dos sonhos, porque ele via aquilo no palco, falava, não, eu tenho que subir no palco com aquele sapato. Aí depois veio o terno, as camisas, você sabe, né? Mais do que ninguém, ele é um garoto propaganda seu. Ele é mesmo. Mas, cara, o mais incrível, sabe disso? Quando chega um cliente meu, tá dando eco aí, Luizinho, deixa eu só. Quando chega um cliente que até já tem poder aquisitivo, ou um que, como não tinha condições, que era o Abdias, e falava, pô, Camargo, a tua loja é uma referência, hoje você é uma referência, você se veste bem, você vende os ternos mais caros, e modéstia à parte, é isso que acontece, porque eu decidi vender roupa de luxo. Eu digo o seguinte, cara, você está preparado para comprar esse terno? Porque nessa década de 90, quando eu estava falando ali, cara, que entrou a importação e começaram a aprender a apresentar grandes marcas no Brasil, a importar Zegna, Boss, Armani. Teve um momento ali que o cara achava que era só ir lá, comprar o terno e estava pronto para vestir esse terno. Não adianta você comprar uma Ferrari e não souber dirigi-la, né? Não tem como. Então, não tenho dúvidas que um dos grandes sucessos da minha empresa
eu ensinar a pessoa a se cuidar, ensinar a pessoa, antes de fazer algo, antes de ter alguma coisa, a pessoa ser alguém. E esse ser alguém, a pessoa tem que se olhar no espelho e se sentir atraente, bonito, confiante. Esse é o grande lance. Não adianta o cara chegar lá, qual que é o teu melhor terno, camarada? O melhor terno não é o mais caro, você está entendendo? A pessoa tem que estar, pergunta para o Abdias e para todos os meus clientes que tem aqui, o quanto que eu levo para treinar jiu-jitsu comigo, levo em clínica de estética. Eu acho que o homem, porque um dos grandes problemas do homem, ele achar que ser macho, ele se excluir com relação ao corpo, a se cuidar, a falar para a mulher, ó, eu vou a um urologista cuidar da minha saúde sexual, olha que loucura. A menina se cuida, a mãe leva o homem a uma ginecologista com 10 anos de idade. O homem não vai num urologista para saber se a sua saúde sexual tá boa e tem vergonha de dizer uma coisa dessa, você tá entendendo? O homem não chega para a mulher e fala, eu vou comprar uma camisa rosa. Vocês sabiam que a camisa rosa hoje é a terceira cor de camisa mais vendida no mundo? Só perde para branca e para azul. Agora, vocês já ouviram alguém falar, pô, eu vou comprar umas camisas brancas, umas camisas rosas? Não tem, porque o homem ele tem vergonha e ele acha que ser macho e mostrar masculinidade ele se excluir ou não falar, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou tendo uma boa alimentação, eu vou a uma academia, eu não posso beber, eu tenho que me sentir bem. Cara, não é isso. Então, antes de qualquer... Eu vou fazer desculpa, eu vou fazer um bate-bola com você, Camargo, que não quero que você perca essa linha, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente tem o método Sem Limites, eu ensino muitas pessoas a arrumarem sala, né? Principalmente a organização de cadeira, como você viu ali no dia do evento que nós fizemos. E a pessoa, quando entra numa sala e vê tudo perfeito, ela move isso para a empresa da qual estão oferecendo a oportunidade, dizendo, se isso aqui é muito organizado, a empresa também deve ser. E o fato de eu levar as pessoas a se vestirem com você, às vezes algumas nem usam a gravata, usam só o terno, outras usam colete, em aprender a combinar as coisas, é que eu via muita gente na minha equipe dizendo o seguinte, a gente chama no multinível uma coisa que chama a lista da covardia, né, que as pessoas entram e às vezes não têm sucesso porque elas querem convidar pessoas abaixo dela por não ter coragem de convidar pessoas acima do nível dela para fazer parte da sua equipe. Só que aí muitas pessoas falam, Luiz, eu fui convidar e nunca dá certo, ou não deu certo, mas acontece que o cara vai com uma camisa preta num dia quente, com terno de microfibra, suando em bicas por causa do tipo de roupa que ele escolheu, e aí depois vai falar de prosperidade, vai falar de milhões, vai falar que vai porque ele não sabe recrutar, ou seja, ele convida errado ainda, com a roupa errada, e não transparece a prosperidade. E quando as pessoas fazem tudo sob medida, ou pelo menos quando elas sabem combinar o tipo de roupa com o tipo de clima, as cores, os tecidos certos, ele consegue transparecer aquilo que a sala transparece, porque num plano você não tem uma sala arrumada perfeita, você é a propaganda da sua empresa. Então, se você está com aqueles Invicta dourado no braço, não tem nada contra quem usa, um relógio bacana, mas é esporte, né? E não é um relógio que eu diria assim, que as pessoas acima de você talvez usariam num evento de qualidade. Mas, enfim, é um exemplo que eu estou dando. Com uma camisa de microfibra, um terno de microfibra, e aí você vem falar em ganhar milhões, você já perdeu 30% ou 40% dos seus argumentos, se a pessoa está no nível acima de você. E o meu convite para você, no curso que você está elaborando, é exatamente para que as pessoas aprendam a transparecer perfeitos, porque a roupa sob medida, a impressão que eu tenho é que não existe marca, não tem etiqueta, não tem nada, mas a pessoa olha, não sabe o que está perfeito, mas ela vê que está perfeito, é como a sala. Você não sabe o porquê está bonito, né? Mas é porque são todos os detalhes bem organizados. Isso é importante. Dizer. Eu tenho uma história muito rápida para a gente comentar sobre isso. Aquela época que eu falei que meu pai faleceu, antes do meu pai falecer, ele tinha loja e eu queria trabalhar, queria ser independente com 14 anos. E eu fui procurar emprego
fiz várias fichas, e na minha primeira entrevista, eu fui o único menino, me lembro muito bem que tinham 8 meninos na sala, na minha idade, mais ou menos, e eu fui o único menino que, há uma semana que eu tinha sido chamado, eu estava me preparando, eu fui comprar uma camisa para mim nova, pedi para o meu pai uma calça jeans nova, um tênis novo, fui ao barbeiro um dia antes, tomei um banho, fiz o bigodinho que só tinha um pouquinho. De fato, eu fui para essa entrevista e a mulher, eu nunca mais esqueço, ela entrou na sala, lembro até o nome dela, Yara, entrou na sala, olhou para todo mundo, eu não tinha sido o primeiro a entrar, ela olhou para mim e falou, vem você. E 2 dias depois eu fui chamado, fui lá no meu primeiro dia, ela sentou na minha frente e falou, você sabia que você ia ser contratado, né? Falei, não, claro que não. Por quê? Imagina um menino de 14 anos. Ela falou, cara, você, primeiro que era o mais bem arrumado lá, era o único que estava todo ajeitadinho, gelzinho no cabelo, e segundo que a hora que eu conversei com você, você estava com uma autoestima de adulto, cara. Então, parabéns. Isso daí mostrou para mim, ô Luiz, a importância que tem de você se preparar, que foi o que você falou, antes de enfrentar ou de fazer uma entrevista ou de qualquer coisa que seja, porque também você não pode estar acima, você vai entrevistar, ou vai num cliente, que o cliente é mais simples, e você chega lá com toda a ostentação do mundo, você tem que se preparar antes para ir a essa entrevista. E em tudo na vida é assim, a hora que eu acordo de manhã, eu olho o clima-tempo, então tem a cor certa para o dia chuvoso, tem eu pego a minha agenda, sei com quem que eu vou conversar. Então você tem que pensar isso antes de se vestir. Quando você fala em sob medida, não é só sob medida, você ir lá e cortar uma roupa com um alfaiate. O mais importante é a roupa estar na sua medida. O que significa isso? O seu melhor personal stylist é o seu espelho. Então, se olhe no espelho, cara, não adianta você pegar e sair pegando uma camisa, uma gravata, jogar e sair correndo, e só porque é de marca, ou só porque pagou caro, ou só... Não, primeiro, se prepare, olhe o clima-tempo, saiba com quem você vai falar no dia, e tenta se olhar no espelho e olhar se uma coisa está combinando com outra, se a roupa pelo menos está no seu tamanho. Que às vezes você, por conforto, até que o negócio do lance do cara ser muito macho, ele quer muito conforto, quer estar muito largo, está me pegando e tal, ele compra uma roupa 2 tamanhos a mais, ou até porque um vendedor tentou, tá na promoção esse, leva, dá uma ajustadinha, e não dá para ajustar um paletó se você veste 48 e o paletó é 52. No mínimo a roupa tem que estar no seu tamanho, e você só vai detectar isso, cara, se olhando no espelho. Quando a gente fala em roupa slim fit, que gera preconceito, né? Não gosto de roupa slim fit. Não, cara, uma roupa slim fit é uma roupa próxima ao seu corpo, não é uma roupa apertada. Está longe de ser roupa apertada. Então, no mínimo que você tem que fazer é se olhar no espelho para ver se a roupa está no seu tamanho. Segunda coisa, tem dúvida? Pô, eu não sou Camargo, eu não estudei moda, eu não tenho personal stylist. O que eu vou combinar o quê com o quê? Vai no básico. Não sei comprar uma camisa listrada, não compre. Não sei combinar uma gravata estampada com uma camisa listrada, não faça isso. Tá na dúvida? Compre uma camisa branca, uma camisa azul e quem sabe a camisa rosa. Compre um terno azul marinho, aliás, um blazer marinho é a peça mais básica do armário. Tem uma boa calça jeans sem ser rasgada, porque um jeans sem ser detonado é fácil hoje cabe não em eventos sociais, mas em muitos lugares, um terno marinho e um terno cinza, e o terceiro preto. Então vai no básico, não erre. Tente descobrir, saiba que meia branca não combina, só combina com ginástica. Então essas coisas básicas é muito importante. Quando a gente tem muita dúvida do que vai falar, não fala. Ouça só. A gente não aprende isso. Então o mais importante é o beabá. Saiba fazer o beabá. Então vamos falar em autoestima, cuide do seu corpo. Você tem que estar se sentindo bonito, cuida da sua pele, do seu cabelo, faça com que sua autoestima cresça e pelo menos aprenda a se olhar no espelho. Comprar uma roupa no seu tamanho e tem dúvida, gente. Eu vi no desfile
que o David Beckham usou uma calça listrada com camisa xadrez, eu vou fazer, quero ser igual a ele. Gente, tem dúvida, não sabe combinar, vai no básico. Igual quando você vai aprender o inglês, verbo to be primeiro, não é? E depois você vai aprender as gramáticas. Tudo na vida é assim, cara. É assim que a gente tem que começar, do básico, para depois ir aprendendo. Que aí o conhecimento, o know-how, a gente vai buscando, vai aprendendo. E é óbvio, se vocês quiserem acelerar esse processo, Camargo Alfaiataria, né? É isso aí, Luizinho. Obrigado. Para quem quiser me conhecer um pouco mais, nosso Instagram é Camargo_Alfaiataria. Lá também tem o meu Snapchat. E dá uma pesquisada sobre Camargo Alfaiataria. Vocês vão ver que a gente veste todo mundo, graças a Deus. Desde Silvio Santos, Neymar, Ronaldo, todas as tribos da música, Frejá, Diogo Nogueira, nem Mato Grosso. A gente não tem tribo. O nosso objetivo, de fato, é agregar na moda masculina e na cultura desse homem brasileiro. Tamo junto. Raymond.